O caso Richthofen foi um homicídio que ocorreu em 2002 e chocou todo o Brasil. O caso envolvia Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen. O casal teve a vida interrompida pelos irmãos Daniel e Christian Cravinho, a mando da filha do casal, Suzanne von Richthofen. O motivo para isso? Um relacionamento não aprovado pelos pais de Suzanne. Então, com isso, Suzanne, Daniel e Christian criaram um plano para simular um latrocínio. Assim, o namoro poderia continuar e os três poderiam dividir a herança de Suzanne. Então, no vídeo de hoje, iremos contar a história de um dos casos que entrou para a lista de crimes em família que chocaram o país. Iremos falar do caso Richthofen. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Bom, tanto ela quanto seu irmão tiveram acesso às melhores escolas, tanto é que nessas escolas eles chegaram a aprender ao mesmo tempo 3 línguas diferentes. A gente aprende português e fica no verbo to be para sempre. Você vê que a maior prova que a educação do Brasil é meio sucateada é que você aprende desde a 5ª série inglês e sai sem saber falar uma palavra. Isso tudo por quê? Porque o pai era engenheiro, ele tinha um salário de 11 mil, que pra época era muito bom, certo? E a mãe era psiquiatra e tinha um salário que beirava ali os 20 mil. Assim, eles tinham grana, tinha cacife. E aí o que aconteceu? Ela foi lá, teve sua vidinha, pá, nas escolas e acabou na adolescência conhecendo Daniel Cravinho, que virou o namorado dela. Isso em 1999, quando ela ainda tinha 16 anos. Você vê quando, às vezes, a gente quando vai ficando mais velho, a gente vai entendendo por que nossos pais falavam, não namora na adolescência, tá ligado? Porque você é um idiota. A família da Suzanne, de começo, recebeu o garoto muito bem e não viu nenhum problema. Apesar da Suzanne ter que dar presentes direto pro Daniel, ela dava muito presente pra ele, e dava bastante dinheiro pro Daniel também. Então a família já via ali alguma coisa meio estranha, talvez um interesse dele em conseguir dinheiro com a família, certo? Mas a família não interrompeu nada. A família só foi interromper quando descobriu que a Suzanne estava usando tóxico junto com o Daniel, certo? Isso foi em 2001. E foi a primeira vez que os pais de Suzanne falaram, você não vai namorar com ele. Agora a gente vai pular para o dia 30 de abril de 2002, que foi o dia onde os corpos foram encontrados na casa de Suzanne, certo? Nesse dia, o Alexandre Paulino Boto foi a primeira pessoa a chegar lá e encontrar esses corpos, que era um oficial. Quando ele encontrou esses corpos, a Suzanne perguntou, tá, e agora, o que a gente faz? Sem ter muita pena nem nada do tipo, ela não parecia estar tão triste, é algo que o cara falou, né? E o Andreas, que é o irmão dela, tava muito chocado, exatamente. Ele tava assim, tipo, caraca, tipo, meus pais, caralho, tipo, perdi tudo, perdi meu mundo, né? Você perde seus pais, você acha que você perdeu sua vida mesmo, né? E ali mesmo, eles já começaram a levantar suspeita pra polícia. O Daniel, por exemplo, citou um valor exato que tinha sido roubado na casa. Então, a polícia, depois que viu o valor exato, lembrou do que ele tinha falado, falou, tá meio estranho isso aqui, tá ligado? Mas a polícia começa a fazer investigações e tem aquele negócio, né? Ao mesmo tempo que a polícia desconfia, ela é a filha dos caras. Então se a polícia só interpretar ali uma reação dela, que pode ser uma reação diferente, mas que não quer dizer nada, e interpretar como algo, pode ser que a polícia comece a ser indelicado com alguém que acabou de perder 2 parentes muito fortes. Então a polícia não chegou assim, cravando, então é você fez isso, não sei o que. Não, a polícia, ela já botou ali, tá, pode ser que seja isso, mas tudo tem seu tempo também. Então, com a investigação em andamento, começam a aparecer as primeiras pistas. A primeira é os rostos cobertos. Tá? Aquilo ali a polícia falou, por que eles descobriram os rostos ali dos dois? Será que tinham medo deles sobreviverem e reconhecerem? Será que alguém conhecido deles? A polícia pegou essa hipótese já, ali no ar. Outra pista que ficou bem evidente, somente o quarto dos dois e o escritório estavam bagunçados. Ou seja, somente os lugares que tinham dinheiro. Eles até bagunçaram o ambiente. Eles, por exemplo, espalharam algumas coisas, reviraram, tudo de luva para não deixar digital. Eles também estavam de touca, aquelas toucas de... Sabe aquelas toucas de meia calça? Que é pra não escapar nenhum cabelo mesmo e tal. Eles fizeram essa parte, só que qual que foi o problema? Eles fizeram isso só nos 2 cômodos. Então, a polícia falou, opa, parece que foi alguém tentando desviar o foco, certo? E tanto é que a polícia já estava desconfiada que poderia ser eles, mas que poderia ter a ajuda de alguém com isso. Outra pista que a polícia teve, a porta não foi arrombada. Então como que a pessoa entrou? Além disso, além da porta não ser arrombada, eles poderiam ter entrado por uma janela aberta, digamos, né? Sim. Mas aí o que teria soado seria o alarme. Porque eles tinham alarme em casa, eles tinham essa proteção de alarme. O alarme não disparou em nenhum momento. Então a polícia começou a ligar os pontos, né? A polícia vai até o casal e pergunta onde vocês estavam na noite do crime,
que aí realmente já começa a investigação em cima deles. Nessa hora o Daniel tira uma nota fiscal e prova que naquela noite eles estavam num motel, os dois estavam juntos num motel. Realmente, eles fizeram o que fizeram, saíram dali e foram pro motel, só pra ter o álibi. Entendeu? Isso também é uma das coisas que é bem destacado tanto nos livros que fizeram sobre ela, quanto em tudo, sabe? A galera gosta de destacar porque, imagina, você vai e acaba com a vida dos seus pais e não tem nenhum remorso. Você vai em seguida pra um motel, pra curtir, pra comemorar o que você fez, porque você vai ter uma herança daqui pra frente. Outra questão que também foi levantada pela polícia foi que todos os golpes foram deferidos na cabeça. Sendo assim, os agressores não queriam apenas machucar as vítimas, mas sim realmente tirar suas vidas. Também foi levantada a questão de como os ladrões conheciam o fundo falso no closet da família. O enterro foi feito então no dia 1 de novembro de 2002. Nesse dia já tinha TV em cima, o caso já estava sendo televisionado, já tinha muita mídia e tudo mais. E a Suzane até chegou ali a esboçar uma reação de tristeza, fingir essa reação, né? Junto com o Anders, que aí estava realmente triste, que era o irmão dela. Mas 2 dias depois ela já estava junto com os irmãos Cravinho na piscina da casa fazendo festa, comemorando. Não era compatível com o momento. A polícia foi pegando esses lances. Tanto é que na mesma semana ela foi dar uma festa com os irmãos num sítio. Cara, você não faz isso quando você tá de luto, tá ligado? A faculdade liberou ela pra ela não ir pra faculdade, porque ela tinha um bom motivo pra não ir pra faculdade, mas ela decidiu não faltar nenhum dia. E ela ia pra lá e todo mundo olhava pra ela e falava: caraca, cara, essa mina tá, tipo, normal. Ela não tá vendo o que aconteceu com a família dela, não? E a polícia começou cada vez mais a falar: eu acho que são eles. Tá ficando cada vez mais claro que são eles, né? Só que toda vez que eles iam pra cima da Suzane, ela contava uma história diferente de alguém que poderia querer os pais dela sem vida. Entendeu? Então, tipo assim, ela falava: eu acho que fulano pode fazer isso, isso, isso e isso. Aí a polícia ia pra aquele lado pra investigar. Não, fulano tava em tal lugar, tal dia, então não tem nem como isso ter acontecido. Aí voltava pra ela: não, mas e se for tal, 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 tal? Aí a polícia ia atrás, mas ao mesmo tempo a polícia ia mantendo a investigação em cima deles. E a polícia conseguiu descobrir realmente que era eles quando o Christian, o irmão do Daniel, que era o namorado da Suzane, ele foi até uma loja de motos e comprou uma moto lá. Só que ele pagou essa moto com $1. Tipo, tinha saído na mídia já que tinha sido roubado dólar, euro e real. Se ele tivesse pago com R$1, provavelmente o cara não tinha levantado nenhuma suspeita. Mas como foi pago com dólar e tava passando sem parar na TV contando, e sempre falava joias, dólar, euro, o cara ficou com aquilo na cabeça. Aí o cara, quando recebeu o dinheiro, falou: beleza. Ligou pra polícia e falou: olha, o Christian, daquele caso lá que tá passando na TV, acabou de vir aqui, me deu uma quantia grande de dólar pra comprar uma moto e foi embora. Então no dia 7 de novembro, o Christian foi chamado pra polícia com a desculpa de que ele iria reconhecer uma pessoa que era suspeita, sabe? Fazer reconhecimento ali e tal. E lá ele foi chamado pra um testemunho. Quando ele deu o testemunho, ele ficou 6 horas nesse testemunho. No início ele começou a negar, igual ele estava fazendo até então, mas no final ele acabou assumindo. Ele falou que ele tinha tirado a vida então da Marisa, que era a mãe, e o irmão tinha tirado a vida do Manfred, que era o pai. Quando ele confirmou isso, a Suzane e o Daniel foram até a delegacia e já não tinham mais como negar, tá ligado? Com o tanto de informação que ele tinha dado. Então eles simplesmente começaram a explicar pra polícia o passo a passo do que tinha acontecido e deram a desculpa de que era a única forma deles continuarem juntos. E aliás, eles nunca mais ficaram juntos. Você vê, tipo... E como tudo aconteceu? No dia do crime, eles pegaram o Anders, que era o irmão, levaram até um cybercafé, que é basicamente uma lan house, né? Deixaram ele lá para ficar um tempo e nisso voltaram, passaram, buscaram Christian e quando já estavam os 3 juntos foram até a mansão. Chegando na mansão, eles entraram pela casa, os pais estavam dormindo, a Suzane foi primeiro para ver se estava dormindo, porque, por exemplo, se o Manfred, que era o pai, visse que eles estavam ali, provavelmente ele ia reagir, porque ele já não queria eles ali, certo? Ia ligar pra polícia, ia disparar um alarme, alguma coisa ia acontecer. Então eles tinham que estar dormindo. Viu? Realmente, eles estão lá dormindo. Dá pra gente fazer o plano. Eles entraram com as toucas, igual eu falei, e com umas barras de ferro oca, que são... É uma barra de ferro, só que ela é oca por dentro. E com essas barras de ferro, eles foram pra cima dos pais e começaram a bater nos dois. Eles bateram muito nos dois, na cabeça mesmo. No meio desse processo que eles estavam batendo, a mãe acordou. E ela tentou se defender, ela colocou a mão na frente e por isso ela teve os 3 dedos aqui quebrados. Depois que eles fizeram tudo isso, o casal ainda continuou sofrendo. Eles descreveram esse momento como sendo um momento onde eles começaram a fazer um barulho parecido com um ronco. E
eles darem esse tipo de detalhe é o que me deixa com repulsa deles, tá ligado? É o que me deixa com nojo deles. Parece que eles gostaram, cara. É isso que dá maior raiva, tá ligado? E eu acho que no momento que eles estavam ali agonizando e tudo mais, foi esse desespero que bateu nela. Aí eles cobriram a cara com um pano, certo? Colocaram uma toalha na cara, viram que não parava, que eles estavam continuando agonizando, que não terminava aquilo. Aí ela teve a ideia de jogar em cima da cara água, pra afogar eles de vez. Então, tipo, você vê o nível de crueldade que teve esse crime, né? Logo depois que eles fizeram isso, eles pegaram as barras de ferro, lavaram na piscina e descartaram junto com as roupas que eles estavam. Então eles deram o dinheiro e as joias que ela sabia onde estava e conseguiu pegar, né? Deram esse dinheiro e as joias pro Christian, tanto é que foi ele que comprou a moto depois. E foram então pro motel para conseguir aquela nota fiscal que ia servir de álibi para eles no começo, lembra? Então, eles foram pro motel, pegaram a nota fiscal e depois foram buscar o Andreas. Os três então foram detidos porque eles apresentavam um perigo ali pro Andreas que estava convivendo com eles naquela época, né? E foram acusados de duplo homicídio triplamente qualificado. Isso por quê? Porque eles tiraram a vida, fizeram isso com crueldade, com requinte de crueldade, quando os caras falam isso, né? E também eles modificaram a cena do crime, porque eles espalharam coisas, tentaram enganar a polícia, tanto que a polícia teve um certo trabalho para conseguir montar o caso. A Suzane mudou totalmente a sua história, começou a acusar o Daniel de manipulação e falou que ele era o responsável por tudo, inclusive ele que tinha convencido ela. Já o Daniel falou que o plano sempre foi dela, inclusive o Christian estava arrependido. O Daniel estava meio assim, mais ou menos balançado, e a Suzane estava fria. É assim que a polícia descreve, ela estava fria e sem reação. Em 2006, então eles foram para júri popular, porque quando o caso é muito drástico, vai para júri popular, porque para a pessoa poder sair depois, ela tem que passar por um outro júri, não é só cumprir a pena. Também fica mais difícil da pessoa sair com redução de pena e coisa do tipo, entendeu? Então, normalmente quando vai para júri popular é por isso. Apesar da desculpa de ambos os lados, todos eles foram sentenciados com quase o máximo que dá, né? Daniel e Suzane pegaram 39 anos e 6 meses e o Christian pegou 38 anos e 6 meses. Então, já em 2009, quando a Suzane estava no seu terceiro ano de cadeia, mal tinha começado a cumprir a pena, ela já pediu o semiaberto, que foi negado. Em 2011, ela pediu de novo, foi negado de novo. E nesse ano, inclusive, ela estava pedindo a herança dela. Ela queria a parte da herança dela. Ela queria 50% da grana que foi deixada pelos pais. Inclusive, lá em 2002, quando ela foi pega, ela tentou acionar o seguro de vida do pai, para ela pegar para ela. Só que o direito da herança foi tirado dela. O Andreas entrou com um processo pedindo para que ela fosse considerada ilegítima, que ela não pudesse mais receber essa herança. Pelo amor de Deus, né, cara? Ia ter que passar por mais imbróglio, mais processo, tá ligado? Pelo amor de Deus. A herança que foi deixada foi no valor de 11 milhões de reais. Era uma grana alta, realmente, e ela ia ficar com 5 milhões e 500 mil reais se ela ganhasse essa grana. Então não era justo de nenhuma forma. Ela então foi pra cadeia de Tremembé e lá ela conheceu o Sandrão. Quem que era Sandrão? Era a ex da Elisa Matsunaga, que é aquela mulher que também tirou a vida do marido, o dono da Yoki, né? Sim. E picotou o cara. O irmão da Suzane, depois disso, começou a ter vários problemas. Inclusive, depois de um tempo, ele chegou a ser internado. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque, com certeza, toda essa história já prejudicou demais o rapaz. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai ter mais um absurdo da semana e hoje eu tenho aqui comigo a Câmara Steak. E quem tá na Câmara Steak? Nicolas Hiller e Luca lá. Fala aí da Câmara Steak, caralho, papai. a Câmara Steak até dá uma amizade maior. Eu me sinto muito mais amigo do Nicolas agora. A cachorra não gostou muito. Vem, A Buda, ó. Não, ela quer aparecer, ela também quer aparecer nesse steak. Pra quem não sabe ainda, a gente agora é patrocinado pela Stake. A Stake tá aqui com a gente. Quem não conhece a Stake é uma casa de apostas online que você pode fazer suas apostas lá. Tem desde cassino, que um cassino até um pouco mais premium. Às vezes o Drake faz umas lives jogando lá, né? Daí tem uma pessoa meio que individual jogando e tal. Tem vários tipos, tem dos mais chiques até todo tipo, você pode encontrar o seu lá também. E tem as bets também, a galera costuma apostar por lá. Inclusive no vídeo de hoje a gente vai falar de BBB, dá pra apostar no BBB. Se você acha que já sabe que vai ganhar, tem a galera que acha que vai ser o Davi, né? É sério? Informação, o Filos apostou no começo do BBB. Ele apostou R$10 no BBB. em Cara, uma pessoa. Eu tô incrédulo que dá pra apostar no BBB, eu não sabia disso. Dá pra apostar, tem as odds lá. E antigamente a gente fazia isso em casa, assim mesmo, né? Tipo, você sabe, tipo, um bolão, né? Quando eu era criança, pra quem não conhece, eu conheço o Filos, que apareceu ontem aqui, né? Eu conheço o Filos desde criança. Quando eu era criança, eu ia na casa do Filos, o pai dele fazia um bolão.
com as crianças. E ele provavelmente tinha mais conhecimento que É de por bola. isso que o Philos gosta de E o BBB. pai dele tomava a bola de nós. Perdia o pai do filho. Mas então, se você tiver sorte, vai lá na Stake. A gente tem o nosso cupom aqui, o cupom Planeta Novo, que você pode utilizar caso seja seu primeiro depósito, né? Tá criando Sim. uma conta por lá. Já fazia aposta no lugar, agora conheceu a Stake, vai pra lá. E aí, usando ele, você pode ganhar até 200% ali em cima. Vai multiplicar então em 2 vezes o valor, né? Se você usar o cupom. E vai lembrar que tem uma série daí de cumprimentos depois que você usa esse bônus, né? Se você achar, pô, pra mim não tá valendo a pena, também Sim. dá pra não usar. Tudo lá é muito certinho. Então, bora lá. Uma atriz no auge de sua carreira. Assim era vista Daniela Pérez em 1992. Aos 22 anos já havia protagonizado alguns papéis e estava em mais um, onde fazia um par romântico com o ator Guilherme de Pádua. Tudo corria normalmente até Guilherme decidir, junto com sua esposa Paula, que Daniela não poderia mais viver. O crime foi premeditado e ambos acabaram tirando a vida da atriz. Encontrada logo em seguida pela polícia graças ao advogado que presenciou o crime. No vídeo de hoje te contaremos a história de Daniela Pérez. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem mais um Brasil Bizarro, quem gosta de Brasil Bizarro deixa um like, comenta aí, eu gosto de Brasil Bizarro. Será que a gente consegue 1000 comentários com eu gosto de Brasil Bizarro? Porque eu queria... like é massa, mas o comentário eu acho mais massa. Não, e pô, Brasil Bizarro é muito da hora, pô. Tem que ter aí. Tem umas histórias que é pesado, né? A gente tem que falar, é verdade. Essa história, por exemplo, de hoje é uma merda, tá ligado? Mas... tem umas histórias que são interessantes também, que são divertidas. Informação. Acaba que, tipo, é a história do nosso país, né? Porque são crimes que ficaram conhecidos. E no caso da Daniela Pérez, é um crime que ajudou a mudar a legislação brasileira. Então, é um caso realmente de muita importância. Bom, hoje eu tô aqui com a presença insalubre do meu amigo Lucas Seca, né? E aí, Fabio, beleza? Qual vai ser a meta de likes aí? Ó, Brasil Bizarro, pô, minha meta de like... 14.200. 14.200 likes, então, e vamos começar a contar esse caso para vocês. Daniela nasceu em 11 de agosto de 1970 no Rio de Janeiro. Por ser amante das artes, acabou se tornando bailarina e atriz, tendo como trabalhos na televisão o papel de Eduarda em Kananga do Japão, em 1989, Clô em Barriga de Aluguel, em 1990, Yara em O Dono do Mundo, em 1991, Yasmin em De Corpo e Alma, em 1992, e a encenação da Virgem Maria no especial do Roberto Carlos, de 1992. Então ela tava ali com várias participações já, tava se destacando, tinha 22 anos, vai lembrar, né? Então, se você vê, de 89 pra frente ela engatou vários papéis, em papéis na novela, numa época que a televisão era quase tudo que a pessoa tinha em casa, não lembra? Então, tipo, tinha até um delay gigantesco nessa época do negócio pra sair do cinema, pra ir, por exemplo, pra casa das pessoas, pra ir virar uma fita, né? Levava 5 anos. Então, o entretenimento geral de todo mundo era a televisão. E ela tava com a cara dela o tempo todo por ali, né? Ao participar da novela Kananga do Japão, ela conheceu o ator Raul Gazola, onde ambos se apaixonaram e em 1990 se casaram. Ela estava então no auge da carreira quando o crime aconteceu. No dia 28 de dezembro de 1992, ela estava gravando normalmente com o Guilherme a novela Corpo e Alma, onde os dois faziam um papel de casal. Após as gravações, por volta das 21 horas, eles saíram juntos do estúdio, sendo abordados por alguns fãs que pediram fotos e que tem esse momento registrado. Logo depois, eles seguiram então caminhos diferentes. O Guilherme saiu na frente ali com o carro dele, que era um Santana, acompanhado da esposa dele, a Paula, e logo atrás dele vinha a Daniela em um Escort, que era o carro dela, né? No meio do trajeto, o Guilherme parou no acostamento da via, esperando a Daniela aparecer. Alguns minutos depois de esperar ela, ele identificou o carro de Daniela em um posto de gasolina próximo e foi até o carro dela. Então ele trancou o carro dela com o próprio carro, né? E ela saiu do carro pra ver o que tava acontecendo. E quando viu que era o Guilherme, ela foi, pô, o que tá acontecendo, né? O que você tá fazendo? Então quando o Guilherme chega perto dela, ele acaba acertando um soco na cara dela, o que faz ela ter um desmaio instantâneo. Ela então desmaiada é colocada por ele no banco de trás ali do carro dele, né, no Santana, e a mulher dele então guia o carro dele e ele pega o carro da Daniela e segue então os dois, cada um em um carro, com ela já desmaiada e colocada no banco de trás. Então a Paula conduziu o veículo em direção ao matagal localizado na rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E o Guilherme foi atrás com o carro da Daniela. Quando eles estacionaram o carro, o casal levou a Daniela ainda desmaiada para dentro do matagal e lá eles fizeram um ataque com algo que na época foi chamado de tesoura, mas depois foi feita uma série de testes que comprovaram que não era uma tesoura, porque se fosse uma tesoura, pelo número de perfurações, eles teriam machucado a mão também. Foi algo mais parecido com um punhal que foi utilizado por eles e que fez perfurações ali no pescoço dela, onde foram 4 perfurações no pescoço, no peito 8 perfurações, nos pulmões 6 perfurações, além de outras perfurações em outros locais. Então eles literalmente acabaram com ela e dilaceraram ela ali sem nenhum tipo de motivo, sem nenhum tipo de nada. Foi o que aconteceu.
Depois do crime realizado, eles foram então pro carro dele, o Santana, e o casal parou ali em um posto de gasolina pedindo para um dos frentistas lavar o carro, lavar bem o carro, inclusive, que era para esconder qualquer tipo de vestígio que pudesse ter por ali, né? Então, com o automóvel já limpo, eles seguiram para casa. Ao chegar em casa, a Paula decidiu descansar, pois estava grávida de 4 meses e tinha passado por um momento de estresse. Então, ela foi descansar. Olha que doideira, né? Ela foi descansar. E o Guilherme, porque estava estressado também, decidiu fazer uma caminhada por Copacabana, onde inclusive ele teria aproveitado para jogar fora essa arma do crime, né? Lá no mar de Copacabana. No dia seguinte, a notícia de que a atriz Daniela Pérez havia sido brutalmente executada tomou conta de toda a imprensa, não só da Rede Globo, como de todas as outras emissoras também. E na época, para despistar qualquer tipo de suspeito, o Guilherme compareceu no funeral, como era de se imaginar, já que ele trabalhava com ela e fazia um par romântico, que as pessoas até fantasiavam como algo real, né? Compareceu ali no funeral da atriz e consolou a mãe dela, a Glória Pérez, e o marido, o ator Raul Gazola. Então, ele apareceu lá falando com as pessoas que amavam ela de verdade, que estavam tristes porque ela tinha falecido, e fingiu que ele era só mais um que também amava ela e não a pessoa que tinha tirado a vida dela, tinha colocado ela ali dentro daquele caixão, né? Mas ainda nesse dia, depois do velório, o casal confessou à polícia a autoria do crime. Isso porque na noite anterior, o advogado Hugo da Silveira, ao visitar 2 carros parados em um local estranho, ele viu ali 2 carros, que era o carro da Daniela e o dele, né? Parados num local ali meio suspeito, próximo ao Matagal, na Barra da Tijuca, ele olhou assim e falou, opa, vou anotar aqui essa placa e vou fazer uma denúncia pra polícia, porque ela vai ver, se não for nada, não foi nada. É um casal que tá lá parado se pegando, beleza, mas e se não for, né? Então, ele foi muito importante, cara. Então, ele anotou uma placa de um Santana, que era OM 1115. E ele ligou imediatamente pra polícia, que foi atrás pra tentar achar esse carro, né? Quando eles chegaram no local, eles viram que tinha só um dos carros, que era o Escort da Daniela, que estava abandonado. E um dos policiais que estavam por lá decidiu entrar no matagal pra poder ver se tinha algo por ali, né? E ele acabou então tropeçando no corpo da atriz. E em razão disso, no dia do velório, a polícia foi até os estúdios de gravação da novela pra ver se achava um Santana com aquela placa. E acharam um Santana com uma placa muito parecida, que era LM 1115. A única mudança é o L pra O, porque ele tinha feito uma alteração com fita. Então ele tinha colocado 2 fitas para ficar com o O mesmo, entendeu? Isso mostra o quê? O que isso mostra? O fato dele ter alterado a placa para poder despistar na investigação. Mostra que ele premeditou o crime, que ele planejou uma fuga e que ele sabia que podia ser visto fazendo aquilo ali. O motivo do crime nunca foi descoberto ao certo, já que no início ele tentou ali se defender, falando que a Daniela o assediava, o que foi desmentido por todos os colegas que trabalhavam ali na novela, tanto as pessoas que estavam atuando quanto quem estava nos bastidores e que viam a rotina dos dois durante todo o período, né? Viam 100% a rotina deles. Uma tese muito forte é o ciúme doentio que a Paula tinha da Daniela com o Guilherme e também contribuído com o Guilherme não ter participado de 2 episódios da novela e por ele ter acreditado que a Daniela teria pedido aquilo, né, pra mãe dela, que era a escritora da novela. Então, ele achou que poderia ter alguma conspiração contra ele e cometeu esse crime. No julgamento, Guilherme e Paula foram acusados de homicídio qualificado por motivo imoral e por ter utilizado algum recurso que dificultasse a defesa da vítima. Então, é um crime qualificado, né, que se fala, um homicídio qualificado. Em 15 de janeiro de 1997, o Guilherme de Paula foi condenado a 19 anos de reclusão, dos quais já havia cumprido 4 anos. Apesar de recorrer na sentença, sua pena foi mantida. Já o julgamento da Paula Tomás aconteceu em 16 de maio de 1997, onde ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão pela coautoria do assassinato. Apesar da pena base dela ser a mesma do Guilherme, né, 19 anos, tiraram 6 meses pelo fato dela, na época do crime, ter menos de 21 anos. A votação do júri na época foi bem dividida, onde 4 pessoas votaram para condenação e 3 pessoas votaram para absolvição. Em 1999, após 7 anos do cumprimento de pena, ambos deixaram então a cadeia e já começaram a cumprir liberdade. Isso por quê? Porque até aquela época, homicídio qualificado não era considerado crime hediondo, que tem ali uma pena muito mais dura e muito mais severa, né, que impossibilita vários desses direitos de pedir, de recorrer e tudo mais. Inclusive a gente falou sobre isso recentemente num vídeo aqui falando sobre o pacote de leis anticrime, que vai estar aqui para vocês assistirem. Então, na época, não era considerado um crime hediondo. E por conta disso, não tinha um tratamento tão rígido e eles conseguiram sair. Por conta disso, a escritora Glória Pérez, que era a mãe da Daniela, liderou um movimento que defendia a inclusão de homicídio qualificado no grupo de crimes hediondos. E ela conseguiu, em 1994, 1.300.000 assinaturas para aprovação desse projeto de lei, onde ia ter uma pena mais severa para homicídio qualificado. E após todo o trâmite da Constituição Federal, o projeto de lei chegou nas mãos do então presidente da República, que era o Itamar Franco, o qual sancionou a Lei 8.930, que é a lei que considera o homicídio qualificado como um homicídio hediondo. Ou seja, então o caso foi fundamental para uma mudança dentro da nossa lei.
Na tarde do dia 5 de agosto do ano de 2013, a Polícia Militar recebe uma ligação por volta das 18h10. A partir dessa ligação, começa um dos maiores casos de homicídio noticiado na TV brasileira, onde uma família com 5 integrantes, sendo 2 deles policiais, é morta e o principal suspeito é o próprio filho Marcelo. No vídeo de hoje, falaremos do polêmico caso da família Pesseguini. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai fazer mais um episódio do Brasil Bizarro, digo Blackson. Você gosta do Brasil Bizarro? É o meu quadro favorito, sabia? Sério? Eu gosto, mano. Eu também tenho várias histórias que eu me amarro. Opinião forte de Digo Black. Qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje? Mais um episódio do Brasil Bizarro. Hoje a gente vai falar do caso da família Pesseguini. Já ouviu falar nesse caso? Não, esse não. Esse caso ele é bem polêmico porque ele envolve muitas teorias conspiratórias e algumas dessas teorias são embasadas com provas e coisas que a gente vai mostrar no decorrer do vídeo. Então, é um caso bem polêmico e é um caso recente, de 2013. Normalmente a gente traz casos aqui dos anos 80, 90, né? Até lá dos anos 70, com o bandido da luz vermelha. Então, hoje a gente tem um caso mais recente, a meta de like de Blackson. É 42.555. 42.555 likes, então já deixa aí, vamos bater essa meta para sair mais um Brasil Bizarro. E também vão deixar 5.000 comentários. Será que a gente consegue 5.000 comentários? Eu acho que consegue. Então comenta bastante para ajudar a gente naquele engajamento, sabe como é que funciona o YouTube? Ajuda a gente aí nessa caminhada, beleza? Bom, como que aconteceu? Teria acontecido da seguinte forma. O garoto Marcelo teria feito, né? Teria matado primeiro o pai, isso com um tiro aqui na orelha. Depois a mãe, com um tiro pela nuca. E ela foi encontrada, tipo, ela foi executada de joelho. Então, provavelmente ela estava de joelho e aí foi dado o tiro. Isso na teoria de que seria o Marcelo, tá? A gente vai começar assim, sim. Beleza? Depois ele teria ido até o quarto onde estavam a avó dele e a irmã da avó dele, que era a tia-avó dele, e acertou com mais um tiro na cabeça de cada uma delas. Foram só 4 tiros e 4 execuções. Então foi alguém muito profissional. Caramba. Se foi o Marcelo, ele foi muito profissional. Ele utilizou a arma da Andréa, que era a mãe dele. A Andréa era da polícia militar, assim como o Luiz, o seu pai também era da polícia militar. Então os dois tinham arma por conta do serviço. A arma era uma .40, é uma arma que se você realmente der um tiro em direção à cabeça, se você souber onde atirar, ela é muito letal, né? O detalhe é que depois de tudo isso ter acontecido, ele teria ainda ido para a escola com o carro da família. Isso ele teria dirigido, na teoria, teria dirigido até a escola, estacionado o carro, ido para a escola, voltado, ido com os colegas até o carro, ficado por volta de 10 minutos lá, depois voltado para a escola, pego uma carona lá com... Isso daí já é tudo oficial, tá? Pegou uma carona então lá com o seu... Com o pai do coleguinha ali, né? Foi pra casa, chegou em casa, o pai do coleguinha que sempre via a avó receber ele, perguntou sobre, ele falou que ela não tava no dia, não sei o que, ele estranhou, mas tudo bem. Ele entrou então pra casa e foi onde ele teria tirado a própria vida, certo? Caramba, mano, que história doida. Como as últimas pessoas a verem o Marcelo foram as crianças da escola, né, que conviviam com ele, algumas foram chamadas para depor para ajudar a polícia com um testemunho, mesmo que a polícia considerasse, obviamente, que o testemunho de uma criança pode ser não muito, né, não pode ser 100% levado a sério, pode ser que exista um exagero ou que ela não consiga descrever realmente o que ela quer descrever. Então, isso é levado a sério. Só que já eram crianças de 13 anos também, então são crianças que conseguem já pelo menos falar, né, normalmente. Sim. E no dia que o Marcelo foi pra escola, um de seus coleguinhas disse que ele sempre é uma criança muito sorridente, mas naquele dia ele tava muito estranho, ele tava muito inquieto, então não tava num dia normal. Um outro coleguinha disse que ele chegou a contar que tinha tirado a vida dos próprios pais, mas o colega não acreditou, falou que pensou que era mentira, né? Pensou que ele tá contando mais uma mentira, uma brincadeira ou algo do tipo. E uma colega de sala dele disse que em certo momento ele reuniu uns amigos lá, ele queria criar um grupo chamado Mercenários. E esse grupo seria feito entre os coleguinhas e para poder entrar nele, teriam que matar os pais e depois eles iam virar uma espécie de assassino de aluguel, exatamente como no filme Mercenários. Caramba, entendeu? Como e assim? Os caras lá no caso não mataram os próprios pais, mas viravam, né, assassino de aluguel. Então ele teve essa ideia, ele falou isso
isso para os coleguinhas, pelo menos foi o que os coleguinhas passaram em depoimento. E um psiquiatra forense chamado Guido Palomba disse que ele tinha um problema chamado encefalopatia hipóxica, que é uma falta de oxigenação no cérebro. E foi por isso que ele teve ali momentos de delírio. Ele tinha um delírio que ele não era constante. Ele realmente poderia ser momentos de delírio. Talvez por isso, nesse momento, ele falou isso para os meninos lá na escola. Num momento ali de delírio, ele falou dos mercenários. Em outro momento de delírio, ele teria cometido o crime. Entendeu? Tipo como se fosse surtos? É, como se fosse um surto ali psicótico por conta dessa falta de oxigenação no cérebro, certo? Só que não existe só essa teoria e só essa linha de investigação da polícia quanto a esse caso. A chefe do DHPP, Elizabeth Sato, chegou a falar que não descarta uma outra via, sabe? Uma outra linha de investigação. E que o local do crime foi encontrado de uma forma idônea. Idônea basicamente significa que foi mexido por alguém de forma proposital. Não é contaminado. Contaminado é diferente de idôneo. Porque contaminado é quando muita gente passa por algum motivo que seja. Por exemplo, rola uma execução no meio de uma festa. Aí muita gente corre por ali, entendeu? Vai deixar a pegada e não quer dizer que o cara que pisou no sangue é o responsável por nada, entendeu? Por causa que foi contaminado. Agora, em outro caso, alguém propositalmente, por exemplo, colocar uma arma na mão do Marcelo, porque o Marcelo foi encontrado com a arma na mão e o dedo no gatilho. E a perícia, que mesmo com o local manipulado, depois foi e estudou o local e viu que não era possível que o Marcelo ficasse com o braço naquela posição e tirasse a própria vida da onde o tiro foi. Então, alguma coisa estava errada. Ou alguém mexeu no braço dele e foi uma dessas alterações que foram feitas ali no local, ou então não foi ele que tirou a própria vida. E essa é uma das principais suspeitas, porque ele era um menino de 13 anos, ele não era muito forte. Essa arma é um canhão, eu digo, vamos atirar com ela no instante de tiro. Ela é um verdadeiro canhão, nenhum homem consegue atirar com uma mão só, aquilo é coisa de filme. Você precisa estar com as duas mãos muito bem preparado para segurar. Ele deu 4 tiros exatos, ele estava lidando com 2 policiais, querendo ou não, que sabem se defender, que são preparados para isso, inclusive. É um negócio realmente de filme, se você acreditar que foi ele, né? E no dia, depois que rolou a ligação, lá às 18h10, a polícia chegou no local por volta das 19 horas. E naquele dia, por volta de 200 policiais diferentes passaram pela cena do crime. Por quê? Aí você pode ter 2 linhas de pensamento. Se você tiver uma linha... Você pode falar que os policiais estavam lá porque era a morte de 2 policiais e por isso, obviamente, movimentou boa parte da corporação e fez com que muita gente se interessasse em investigar para querer contribuir ou algo do tipo. Ou você pode pensar por uma linha onde esses 200 estavam preocupados em esconder algo. Mas por que a polícia do nada vira alguém a ser investigado dentro desse caso? Por conta de uma investigação da Andréia, a mãe do Marcelo. Quem falou isso foi um deputado chamado Major Olímpio. Ele contou que alguns policiais falaram para ele que a Andréia tinha sido convidada para um esquema de estourar caixa de banco. Entendeu? Eram uns policiais que se juntavam para estourar caixa de banco e aí meio que conseguiam uma proteção. Enfim, tinha um esquema lá, entendeu? Os policiais já estavam reunidos para isso e queriam que ela contribuísse lá. Ela não quis e, além de não querer, ela foi lá e denunciou quem chamou ela para os superiores. Na época, o superior até deu uma conferida, mas não levou muito à frente. Ele... Depois também foi mudado de batalhão, saiu do 18º e foi pro 9º batalhão. E um coronel chamado Wagner Dimas foi até a Rádio Bandeirantes para falar que realmente ela contribuiu para esse caso, onde denunciou uma espécie de máfia que estava surgindo ali da polícia de assalto a banco, de estourar caixa. Entendeu? Caramba, mano. Isso seria um motivo a ser investigado, se não seria uma execução por conta desse motivo. E aí você linkaria o fato dos policiais que passaram e das alterações que foram feitas ali no ambiente do crime, né? Mas isso seguindo a teoria de que realmente a polícia estaria envolvida e seria culpada no caso, né? Uma outra coisa doida é que esse caso não ficou famoso só no Brasil, porque São Paulo é mundialmente conhecida e 2 policiais serem executados, mais 2 pessoas dentro de uma casa por um menino, isso aí circulou no mundo todo. Então foi uma notícia que tinha atenção da mídia internacional. E um cara lá de fora, um especialista norte-americano chamado Mark Andrews, ele é um especialista em vídeos e manipulações de vídeos e tal. Ele deu uma analisada no vídeo onde o Marcelo sai do carro e vai para a escola, e ele percebeu que existem 2 cortes no mínimo. E esses cortes provavelmente pode ser de uma outra pessoa saindo do carro. Ah, meio que colocaram a imagem do guri, mas não é o guri. Então alguém poderia ter levado o Marcelo até lá. Sim. Você entende? Uhum. Então alguém teria levado o Marcelo até lá. E aí foi tirada essa parte do cara saindo do carro, o Marcelo saindo.
E foi colocado só o Marcelo saindo, pra colocar que ele teria ido. Ah, entendi. Isso poderia ser uma edição feita. Isso é uma conjectura, né? Você tá tentando imaginar o que seria ali. Porque falta uma parte. Ele conseguiu identificar que falta uma parte. Não se sabe o que. Mas bate com a teoria de quem tava teorizando desse lado. Aí existem outros questionamentos que eu vou levantar aqui que são feitos por até pela própria família Pessigini, que queria ser mais ouvida e tal. E que tem. Aliás, não desconfia. Tem total certeza que não foi o Marcelo que fez. Entendeu? Esses questionamentos são: ele teria feito isso em 10 minutos, todas as execuções, certo? O Luiz, que foi o pai, ele tava com um tempo maior já de... parecia estar muito pior, um estado muito mais avançado de putrefação, entendeu? Então, isso aí ia ser explicado, essa diferença. Outra coisa, o pai dele, o Luiz, tinha que estar na rota 5 horas para ir para uma operação. Ele não estava 5 horas. Ele é um policial da rota. Um policial da rota a todo momento está correndo perigo. Sim. De ser sequestrado, de ser baleado ou algo do tipo. Se um policial da rota não chega no serviço, a polícia tende a ir atrás, principalmente na casa do cara. O primeiro lugar aí é para casa. Vai ligar pro telefone, opa, não estão atendendo, alguma coisa está estranha. Vão ir para lá. É o que a gente espera, né? Mas não foi o procedimento que foi tomado. Foi dado como algo comum, e isso não foi visto como um sinal de investigação, né? A principal testemunha disse que às 18 horas foi encontrado os corpos, né? A pessoa viu os corpos ali, né? E até às 18h20 rolou uma manipulação no telefone do Luiz, porque tinham mensagens, ligações que tinham sido feitas e elas foram todas apagadas. Só às 18h20 que foi registrada uma nova ligação ou mensagem vindo pro celular dele. Então teve essa manipulação também. E tem uma outra doideira, que os pais foram executados e o local em volta dos pais, ele foi limpo. Então, tipo, a criança seria limpo também aquela parte. Não, mas a criança devia ter olhado muito filme pra poder fazer tudo isso, né? Outra coisa, o Wagner Dimas, que foi aquele cara que falou que realmente houve essa denúncia, mas ele também tinha falado que a Andréia não estava recebendo ameaça de morte, mas teve realmente a denúncia. Ele foi afastado depois de um tempo por conta de problemas. Ele foi diagnosticado com alguns problemas psicológicos, então ele foi afastado. Outro? Ele foi afastado também. E por fim, um documento feito por um médico legista chamado George Sanguinetti, diz que no braço do Marcelo tinham sinais claros de que ele tentou resistir antes de ser executado, de que ele teria tido algum tipo de briga para tentar frear alguma agressão e poderia ser essa luta antes de ser executado, entendeu? O que provaria que ele não tirou a própria vida, sim, entendeu? Isso é verdade. Aí depois disso, rolou ainda acusação para cima do Assassin's Creed, que era o jogo, porque falaram que ele jogava muito e por isso que ele ficou violento. E para fechar, para ajudar ainda mais a desconfiança de quem já tá desconfiado com o caso, uma testemunha, que é uma vizinha, falou que viu um policial e um outro homem pulando o muro da casa da família Pessigini no mesmo dia do caso, ao meio-dia. E só foi às 6 horas que foi dado a ligação, pá. E ao meio-dia eles saíram já, ao meio-dia, e falaram: a família tá morta. Teriam falado pra vizinha. Caramba. E a polícia só teria aparecido lá às 19 horas. Certo? Sim. Mas isso aí é um caso muito estranho, mano, por causa que olha só quantas teorias e todas elas de forma, tipo assim, meio breve, elas se fecham, né? Cara, é doido porque, tipo, por que tem alguém que vai inventar isso, tá ligado? Isso. A gente fica pensando assim, mas também por que a polícia se unir toda pra fazer isso? Também ou de qualquer forma vai ser alguma coisa muito louca, entendeu? Muito fora do padrão. Sim. De qualquer forma essa história ela é muito fora do padrão. Por isso que ela chama atenção, porque tem como você desconfiar. Não são perguntas que são irrelevantes, que são só teoria de conspiração à toa. Não, são perguntas que são plausíveis, pô. Essa mesma vizinha falou que inclusive tinha um carro, um Meriva prata. Ela falou até o carro, modelo. que ficava passando ali na frente da casa dos Pessigini, já estava fazendo isso por alguns meses. E provavelmente era porque eles tinham incomodado alguém ali da freguesia do Ó quando a Andréia fez aquelas denúncias. Caramba. Então, ou foi uma coincidência muito grande, ela ter um grande motivo para ser morta e o filho dela ter um surto realmente por conta daquela insuficiência de oxigênio no cérebro, né? E ter tido um surto e ter feito tudo isso de forma maestral, com 4 disparos, ele tirou 4 vidas, depois ele tirou a própria vida também com um disparo. Ou seria algo muito mais perigoso, porque envolveria uma parte do próprio Estado, né? E de quem está investigando o próprio caso. Então, aí preocuparia muito mais e seria um caso muito mais grave. Mas, de qualquer forma, foi uma grande tragédia. Elise Araújo Kitano Matsunaga nasceu no dia 29 de novembro de 81. Ela era do município de Chopinzinho, interior do Paraná, com aproximadamente 20 mil habitantes.
Vinda de família pobre, ela foi criada por mãe solteira, que trabalhava como doméstica. Passou a infância ali mesmo, na sua cidade natal, e estudou em escolas públicas, sem grandes privilégios ou luxos. Aos 18 anos, ela se mudou para a capital Curitiba, e lá fez curso técnico em enfermagem. Bom, então a Elisa teve esse processo aí, né, de saída de uma pequena cidade para uma cidade grande, que era Curitiba, fez lá o curso técnico de enfermeira, então conseguiu dar uma guinada na vida, mas não foi o suficiente para ela, pelo menos não foi aquilo que ela sentiu que já estava bom. Tanto que ela se mudou para São Paulo e lá ela começou a fazer programas, ela virou uma garota de programa. E assim como a Bruna Surfistinha, que a gente também já contou aqui no Brasil Bizarro, mas no caso ela só fazia programa mesmo, ela tinha um site de contatos ali, um site de relacionamento onde as pessoas poderiam encomendar esse tipo de serviço. E foi lá que ela conheceu o Marcos Quitano, que na época ainda era casado. Então ele começou a utilizar o serviço dela, se é que a gente pode falar assim, né? Ele começou a sair com ela quando ele ainda era casado. O Marcos Quitano teve uma infância totalmente diferente da dela. Ele nasceu em São Paulo, então já foi numa cidade grande, e lá no bairro Continental onde ele nasceu, ele frequentou as melhores escolas. Isso porque ele era de uma família muito rica, ele é herdeiro da Ioki. Inclusive, todo mundo conhece como caso Ioki por conta disso, né? Em 88, ele se formou no ensino médio na Escola Santa Cruz e depois ele foi fazer administração na Faculdade Getúlio Vargas. E assim que ele terminou a faculdade, ele já entrou no comando da empresa Ioki, que o avô dele tinha fundado. Então, em 2004, Marcos e Elisa começaram a sair, né? Igual eu falei. E esse relacionamento extraconjugal continuou por 3 anos, ou seja, por 3 anos ela foi amante dele. Depois ele se separou da esposa dele e em 2009, no 5º ano de relacionamento, eles se casaram. E tava tudo muito bem, até tipo em 2009 tava tudo bem no casamento, só que em 2010 ela já começou, com 1 ano de casamento, ela já começou a desconfiar que o Marcos estava traindo ela, né? Já que ele tinha feito o mesmo antes, né, com a esposa e ido pra... Então, tipo, era algo que a gente podia deduzir que aconteceria. Mas ela confiou nele e ela se decepcionou muito com isso, né? Só que, em 2010, aconteceu uma coisa que uniu o casal novamente. Ela ficou grávida. Então, ela viu ali meio que amarrada. O carinho também começou a voltar. Eles começaram a se entender novamente. E isso fez o casal ganhar força por um tempo. O que acabou não durando muito. A Elise, então, vendo o que estava acontecendo, ela teve uma ideia. Ela foi visitar a cidade natal dela, foi lá pra Shoppingzinho lá, que tinha uma cidade pequenininha. E nisso ela sabia que o Marcos ia ficar livre para fazer o que quisesse. Então, se ele tivesse saindo ela, ele ia fazer isso nesse momento. Então, ela contratou um detetive para ficar na cola dele enquanto ela estivesse fora da cidade. Então, em maio de 2012, ela fez isso. Ela foi viajar, o Marcos ficou sozinho e não deu outra. Ele saiu com a amante dele e foi para um hotel chamado Hotel Mercury, que é até uma rede de hotel que tem em quase todos os locais do Brasil. Ele foi então com ela nesse Hotel Mercury da Vila Olímpia e lá eles jantaram e ficaram juntos. O detetive tirou várias fotos e registrou esse encontro que rolou no dia 17 de maio de 2012. Ele mandou então para Elise e a Elise, que ia passar um tempo lá na cidade natal, voltou quase que imediatamente. No dia 19 de maio, ela já estava voltando e retornando para casa. No dia 19 de maio de 2012, então a Elise chegou no aeroporto. Quando ela chega no aeroporto, o Marcos vai buscar ela, que estava junto com a sua filha e com a babá. Eles chegam em casa então por volta das 6h30. Quando eles chegam, eles já dispensam na mesma hora a babá e começa uma discussão, porque ela quer saber o que aconteceu, ela quer explicações. Ela ainda não tinha falado necessariamente sobre saber, né, ali do caso, mas ela queria que ele confessasse e fosse sincero com ela na hora. Então começou uma discussão forte, mas parecia que não ia ser nada sério. E uma coisa que mostra isso é que às 7h30 eles recebem uma pizza. Então você para pensar, uma pessoa que está prestes a cometer um crime, ela não pensa, né, em pedir uma pizza, ou ela é muito fria, né, das duas uma. Então às 7h30 o Marcos desce para pegar a pizza e tem as últimas imagens dele com vida. Assim que ele volta pro apartamento com a pizza, a Elise já vai pra cima e pergunta por que ele tá traindo ela. Ele quer que ele se explique com aquilo, né? Fala, pô, por que você tá fazendo isso comigo? Você me prometeu e tal. Coisa de casal. Tava uma discussão até então normal. E ele tava xingando muito ela, segundo o que ela diz. Ele tava xingando muito ela e tal. E nisso ela ficou com medo que ele pudesse fazer algo, porque ele foi se aproximando de uma arma que eles tinham. Aliás, eles não tinham uma arma, eles tinham várias armas porque eles faziam caça esportiva. Eles gostavam de caçar cervo e animais grandes, e eles tinham várias armas de abate mesmo grande, tá ligado? Arma que
Não é qualquer um que pode ter em casa. E ela ficou com medo dele pegar uma dessas armas e fazer algo contra ela, porque ele tava muito bravo. Ela foi correndo então para um quarto onde ela sabia que tinha um 380, voltou com a arma e ficou com a arma apontada para ele, pro Marcos. Nisso, ele continuou xingando ela, mesmo ela com a arma apontada para ele. Eu acho que ele não pensava que ela seria capaz de atirar nele, e ela não pensou muito e só, deu um tiro no meio da cabeça dele a queimar-roupa. Vai lembrar, eles faziam caça, então ela já tinha uma aptidão pro tiro. Ela acertou na cabeça sem nem precisar de outro tiro, tá ligado? Segundo Elise, nesse momento Marcos voltou e eles estavam discutindo. Foi onde Marcos começou a ameaçá-la dizendo: "Vou te mandar de volta para o lixo de onde você veio", onde também afirmou que se ele pedisse o divórcio, a filha ficaria com ele, alegando que a guarda não seria dada a uma prostituta. São coisas que você, por exemplo, um juiz pegando esses detalhes, porque também assim, ó, isso daqui é a testemunha de quem tirou a vida do outro. Então também a gente tem que colocar isso. Quanto que vale o testemunho de alguém que, até onde é verdade, até onde é o advogado de defesa, até onde é ela sendo uma pessoa boa se defender, até onde pode ser real mesmo. Então é muito complicado. Você vê como a vida de um juiz não é tão fácil quanto parece, né? Vendo o que tinha acontecido, vendo que ela tinha feito uma baita de uma cagada, ela pensou: eu vou me livrar do corpo e vou me livrar disso aqui, né, desse problema. Como que seria se livrar do corpo? Ela teria que tirar o corpo de dentro do prédio de alguma forma que ninguém visse. E um corpo é grande, gente, não tem como você fazer isso, né, tipo, de uma forma sem ninguém ver. A não ser que você diminua esse corpo. Então, o que ela fez? Ela usou da experiência dela que ela tinha como enfermeira e que ela tinha feito curso de enfermagem, e ela esperou o corpo coagular o sangue, ou seja, o sangue deixar de ser líquido, porque assim ia evitar aquela sujeira danada de cortar um corpo. Até é uma coisa pesada de se falar, mas era o raciocínio que ela estava tendo na época. Então ela guardou um pouco, assim que ela viu que estava na hora, ela começou a cortar pelos tendões, que ela achava que seria mais fácil. E ela partiu o corpo em 6 partes, que era cabeça, então ela arrancou a cabeça fora, tórax, os 2 braços e as 2 pernas, tá ligado? Tipo, bem pesado mesmo. Nisso, ela pegou as partes, colocou dentro de sacos pretos para que não vazasse sangue e não desse cheiro, e guardou dentro de mala, para que ela saísse com malas e ninguém desconfiasse. Até porque, vai lembrar, eles eram de uma família rica, então não seria nada demais você ver ela saindo por aí com várias malas para fazer uma viagem. Podia ser a qualquer momento do dia, porque eles teriam dinheiro para ir para qualquer lugar do mundo a qualquer momento, entendeu? Então, ninguém ia desconfiar dela de início. Só que a mesma câmera que filmou o último momento de vida do Marcos lá, né? Ele indo buscar pizza lá às 7h30, foi a câmera que filmou ela saindo com as malas. E isso ia ser usado contra ela depois. Ela conheceu o cara que gostava de caça esportiva, então ela aprendeu a caçar, então ela aprendeu a atirar, então ela não errou o tiro, entendeu? Ela tinha feito enfermagem, então ela sabia como desmembrar um corpo. Tanto é que o delegado do caso falou que tem cirurgiões que não seriam capazes de fazer o que ela fez. Com tanta perfeição. Diz que tava assimétrico, diz que tava, tipo, perfeito os cortes, tá ligado? Tipo, até ela tinha... ela tinha tanto... Ela foi tão bem nisso que eles não entenderam por quê. Porque ela já não tava mais praticando isso há muito tempo, né? Ela não... E ninguém na enfermagem fica desmembrando o corpo. Então eles até falam, caramba, tá ligado? Da onde que ela tirou essa prática? Então, no dia 20 de maio de 2012, por volta das 11 horas, Elise saiu do apartamento carregando 3 malas grandes de viagem. Seu destino era o Paraná. Porém, no meio do trajeto, Elise refez o percurso e decidiu que não iria sair do estado de São Paulo, abandonando assim o corpo de Marcos em uma rodovia localizada em Cotia. Nisso, o Marcos foi dado como desaparecido, ele ficou por um tempo assim. Logo em seguida, no dia 23 de maio, ali 4 dias depois, eles já encontraram o corpo dele, a mala com as partes e tudo mais. Quando a mala foi encontrada, ninguém sabia quem estava dentro da mala, então ele ficou por um tempo ainda como uma pessoa desaparecida. Só no dia 4 de junho, quase 2 meses depois, 1 mês e meio depois mais ou menos, né, foi dado que era um Marcos dentro daquela mala. E a polícia, obviamente, foi até o apartamento para falar com a esposa, até porque eles tinham que avisar, né, ó, seu marido foi encontrado e tudo mais, já está sem vida, aconteceu um crime brutal com ele, e a gente vai começar a investigar. Logo, eles já viram as imagens das câmeras, conseguiram ver, porque ainda bem que era um prédio bom pelo jeito, um prédio de luxo, né? Então tinha todas as fitas guardadas por segurança, porque vários só gravam e regravam em cima e regravam e não tem como você checar. Conseguiram ver ela saindo com as malas, e além disso, eles, quando foram visitar o apartamento, perceberam
que o mesmo saco preto em que ele foi encontrado tava na casa. Então, tipo, eles perceberam ali que, putz, daqui pra frente a polícia trabalhou muito bem mesmo. Dia 4 eles encontram um corpo, visitam o apartamento pela primeira vez e a Elise no mesmo dia já confessa o crime. Então eles fizeram ali, ela cooperou, obviamente que ela podia falar que não, mas a polícia também fez o trabalho de conseguir tirar essa informação dela, né? E no dia 6 eles já fizeram uma reconstituição do crime e essa reconstituição inclusive durou um dia todo, indo até o dia 7. E a Elise estava junto, ajudando e cooperando em toda a investigação, porque ela sabia que isso de alguma forma ia ajudar ela lá no julgamento a tirar um pouco da pena dela. De início, eles tiveram que fazer uma prisão temporária, ou seja, que eles estavam erguendo ali provas para pedir uma prisão preventiva, que é para prevenir que ela faça algo contra alguém ou que ela fuja. Então, acabou a prisão temporária, eles pediram a prisão preventiva e de 2012 até 2016 ela ficou aguardando o julgamento dela. Então, no dia 28 de novembro de 2016, ela foi acusada de um homicídio triplamente qualificado. As acusações eram as seguintes: motivo torpe, onde o homicídio foi motivado ou por dinheiro ou por vingança. Meio cruel, pois a vítima ainda estaria viva enquanto rolava o esquartejamento. E por meio que dificultasse a defesa da vítima, por conta de ter sido tão próximo e que ele não teve nem reação e nem chance de sobreviver. Só que o motivo torpe caiu, porque não foi um motivo torpe, não foi considerado isso. Foi considerado um momento ali de discussão e tudo mais, onde ela acabou tirando a vida dele, obviamente, mas não existia um planejamento prévio. Ela não estava planejando se vingar ou planejando pegar o dinheiro dele ou algo do tipo. Também caiu por meio cruel. Por quê? Porque ele não estava mais vivo. Isso tudo porque a polícia tinha que fazer a investigação. Dá pra polícia só perguntar pra ela e acreditar, entendeu? Então a polícia investigando chegou à conclusão que ela estava certa e que realmente já tinha perdido a vida lá com um tiro. E ela acabou então pegando pena por homicídio qualificado. Apenas qualificado e não triplamente qualificado. E tem diferença, tá? Porque a pena seria bem maior. O julgamento durou cerca de uma semana e teve um júri formado por 3 homens e 4 mulheres. Eles ouviram 16 testemunhas, além da réu, que era a Elise. A Elise, nesse momento, foi orientada pelos advogados a não responder nenhuma pergunta da acusação. Então ela ficou todo momento quieta. Só que a acusação tinha várias provas, inclusive o próprio testemunho dela, para poder falar sobre ela. Então foi um negócio assim que a cabeça dela foi definhando no meio do julgamento. Não tô aqui preocupado com isso não, mas eu tô contando para vocês como foi acontecendo, certo? Até rolou um momento ali no julgamento onde precisou ter uma pausa, onde foi mostrada a cabeça dele cortada. E ela saiu do tribunal mal, ela ficou mal por ter visto aquilo. Aí a gente nunca vai saber se é uma forma de tentar transparecer um arrependimento ou se é um arrependimento mesmo. Eu acredito que é assim, cara. Ninguém... eu tento acreditar nisso, apesar de que eu sei que tem gente que é cruel ao ponto de se orgulhar e gostar de fazer algo assim. Mas eu imagino que a maioria das pessoas, mesmo das que fazem isso, não devem se orgulhar de fazer isso. Depois que percebem a cagada que fizeram e o tamanho da brutalidade, elas realmente devem, tipo, ficar muito mal. E ela vê aquilo ali sendo mostrado pra todo mundo, deve ter dado um lapso da cabeça dela naquele momento, tá ligado? Então no dia 5 de dezembro ela foi sentenciada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de pena, sendo 18 anos e 9 meses pelo homicídio qualificado e 1 ano, 2 meses e 1 dia pelo crime de ocultação de cadáver e mudança na cena do crime, que você não pode alterar a cena do crime quando ela acontece, certo? Só que aí agora fica uma reflexão. Se você, então, pega uma pessoa, tira a vida dela e você esquarteja essa pessoa, você tenta se livrar dessa pessoa como se não fosse nada, como se fosse um saco de lixo, só soltando por aí. Você pega uma pena de 1 ano por conta disso, foi somado só 1 ano. Cara, beleza. O cara tá traindo, o cara tá... Divorcia. Tá previsto pela lei. Se você tem motivação, você é livre pra ir embora no relacionamento. Você não precisa tirar a vida de ninguém, não. Então, essa foi a história bizarra do caso Yoki, e eu espero que você tenha curtido aqui o nosso vídeo. Se você gostou, conheça a nossa playlist do Brasil Bizarro aqui e continue assistindo nossos vídeos, certo?